Deus, eu oro para que o Senhor possa abrir os corações para receberem a Tua palavra. Que cada coração seja terra boa, para que a Tua palavra, como semente maravilhosa, possa cair, Senhor, e frutificar libertações, frutificar curas, crescimento espiritual, frutificar alegria, libertação. Que o Senhor possa fazer cumprir o propósito que o Senhor já determinou para esta palavra nesta noite. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Diga amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nós vamos ler Romanos 12, 3 e Filipenses 2, de 5 a 8. Romanos 12, versículo 3. E Filipenses, fica mais para o final da Bíblia, capítulo 2, versículo 8. Todos encontraram? Quem encontrou, diga, encontrei. Ixi, pouca gente. Vamos lá. Vamos melhorar de endereço bíblico, né? Glória a Deus. Amém? Romanos 12, 3. Esse já encontraram? Quem achou, diga achei. Melhorou, então. Vamos lá, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Abra lá em Filipenses, vai lá para o finalzinho da Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Amém? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Vou estar falando com os irmãos sobre o inimigo silencioso que faz muito estrago. Inimigo silencioso que faz muito estrago. Queridos, há um inimigo que poucos de nós se dá conta. Há um inimigo muito real e que tem um domínio muito forte nas nossas vidas e na vida de todos. Alguns muito mais, outros um pouco menos, mas na realidade ele está presente na vida de todas as pessoas. Esse inimigo para alguns é inseparável, isto é, não desgruda nunca. Atribui-se a ele até quase que declaradamente o sucesso da vida da pessoa. Alguns até se, vamos chamar assim, ficam eufóricos em falar que possuem esse inimigo e que esse inimigo até ajuda em algumas situações de sua vida ou até atribui a ele o sucesso de alguma situação da sua vida ou até de toda a situação. Eu estou falando do orgulho. Vira para o teu irmão e diga: vai falar do orgulho hoje. Pergunta para ele: você conhece o orgulho? Orgulho. Apesar de nós tratarmos o orgulho como desconhecido à nossa realidade, isso é
tão verdadeiro, porque às vezes nós vamos ministrar a alguém, vamos orar por alguém, vamos dar a revelação do Senhor para alguma pessoa, para que ela possa ser liberta de alguma situação. E quando nós vamos ministrar e nós falamos a respeito e denunciamos o orgulho que está agindo naquela vida, a pessoa quase dá um pulo para trás e ela diz assim: eu? Orgulhoso, orgulhosa? Eu não. Imagina, sou tão humilde. Sou até um coitadinho, uma coitadinha. Então, na verdade, as pessoas acabam por desconhecer que este inimigo, ele age de uma forma muito forte e bem espaçosa, por sinal. Apesar de muitos até o considerarem uma virtude, e é o que acontece, algumas pessoas dizem assim: olha, ainda bem que eu tenho orgulho próprio. Porque se eu não tivesse, eu não conseguiria isso ou aquilo. Algumas pessoas colocam como algo bom. Mas a palavra de Deus, ela denuncia o orgulho, ela repreende. O próprio Deus, ele fala do orgulho como terrível inimigo, denuncia este orgulho e repreende-o. E a Bíblia diz que com punições severas. E aí nós perguntamos, por que razão Deus trata com orgulho de uma forma tão severa? Por causa de sua origem e por causa dos estragos que o orgulho faz na vida humana. Qual seria a origem do orgulho? A Bíblia diz que a origem do orgulho começou no céu com Lúcifer. Lúcifer se orgulhou de tal maneira, porque era um anjo muito lindo. Ele se orgulhou de tal maneira que ele intentou em seu coração: vou tomar o lugar de Deus, serei maior do que ele. O céu será meu trono, e eu é que vou mandar em tudo. E a Bíblia diz que, após isso, ele provocou a primeira rebelião, e levou com ele nessa rebelião uma terça parte dos anjos, que foi despencado dos céus e se tornaram, após serem expulsos do céu, se tornaram demônios. O orgulho, ele foi vamos chamar assim, a base, a motivação de Satanás para rebelar-se contra Deus. Então o orgulho não é algo simples, o orgulho é algo sério. Ele enche o coração humano de ego. E quem é contaminado por esse mal sente-se superior às demais pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz aí em Romanos capítulo 12, versículo 3, que nós lemos: ninguém considere a si mesmo superior aos outros. Ninguém tenha um conceito de si mesmo além. E é importante a gente deixar claro aqui que a palavra de Deus não quer que você seja um ninguém. A palavra de Deus, ela nos leva a um equilíbrio. Deus não quer que nós sejamos um ninguém, mas também que não sejamos um superior. O Senhor deseja que não fiquemos nem além e nem aquém. Amém? O Senhor deseja que nós estejamos no equilíbrio. E a própria palavra de Deus nos mostra um Deus que encoraja as pessoas, que levanta as pessoas, que elogia as pessoas. Então não é pecado receber um elogio. É pecado ficar com a glória para si. Porque a glória é de Deus. Quando recebemos um elogio, devemos tomar aquele elogio como uma motivação. Diga motivação.
Diga encorajamento. Como motivação, como encorajamento para nós nos levantarmos, para nós continuarmos caminhando, para nós entendermos que acertamos o alvo, que estamos no lugar certo, que estamos abençoando as pessoas. Então Deus não deseja que eu seja um ninguém, porque em Cristo Ele me fez um alguém. Aleluia. Mas é importante, amados, que nós saibamos aonde está, qual lugar que o orgulho ocupa diante de Deus. E uma vez que esse lugar é um lugar de abominação, é um lugar de desprezo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele despreza o orgulhoso, mas Ele exalta o humilde. Amém, amados? Então nós precisamos levar a sério esta situação. O orgulhoso, ele se sente sábio demais para conselhos ou aprendizado. Ele não quer receber aprendizado, ele não quer receber conselhos porque ele se acha bom demais. Suficiente demais para ter companhia e carrega consigo a equivocada certeza de que não precisa de nada e de ninguém. O orgulhoso ou o orgulho nos torna independentes. A palavra de Deus nos ensina a sermos dependentes completamente de Deus, nunca independentes de Deus, mas interdependentes uns dos outros. O corpo de Cristo é assim. A igreja de Jesus é assim. Por isso a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Jesus. E o que é um corpo humano? Um corpo humano, a minha mão, a sua mão, não vai bater no seu rosto, salvo se a sua cabeça não estiver boa. Não é verdade? A sua perna não vai andar para um lugar quando o restante do corpo, o tronco, até a cabeça for para o outro. Não. O seu braço direito não vai ser usado para cortar o esquerdo. Por que não? Porque o corpo trabalha unido. Amém, igreja? O Senhor deseja que eu e você entendamos que o Senhor quer que nós vivamos em unidade, em amor, que vivamos no lugar que Ele nos colocou, de graça, de misericórdia e de vitória que Ele deu a cada um de nós. Amém? E para isso precisamos entender aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. A Bíblia diz que a altivez e o orgulho elevam a pessoa a um alto lugar, apenas para vê-la cair, e a queda é violenta e desastrosa. É isso que diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, ou o orgulho precede a ruína. É pensar de si mesmo além do que verdadeiramente somos. É usar aquilo que somos para ofender, prejudicar o outro. É se fechar para conselhos, é se fechar para ser corrigido. Isso é orgulho. Você perguntaria, pastora, por que você está falando sobre essas coisas? Porque ele é inimigo. Ele é a causa de muitos problemas na nossa vida. Ele é a causa de nós ficarmos paralisados no tempo e não recebermos aquilo que Deus tem para nós. Ele é a causa de muita infelicidade nas famílias. Ele é a causa do roubo da alegria no lar. Ele é a causa de casamentos desfeitos. Ele é a causa de igrejas partidas. Ele é a causa de altares contaminados. Não é pouco, não é mesmo? São muitas razões para que não tratemos o orgulho como qualquer coisa. Essa sequência de o orgulho, em seguida a queda, é inevitável. Por quê? Porque todo orgulhoso, Deus vai abater, mais cedo ou mais tarde.
Não importa o título que tenha. Não importa se é crente ou deixa de ser. Não importa. A Bíblia diz que o orgulhoso Deus abate. Mas o humilde Ele exalta. Amém, meus amados? Por essa razão, nós não devemos subestimar ou desconsiderar este inimigo. E nem tratá-lo com carinho. E nem tratá-lo como parte de nós. E nem tratá-lo como uma faceta da minha personalidade que eu gosto muito. Não, ele é inimigo, ele me prejudica, ele prejudica para que eu receba as bênçãos do Senhor na minha vida. Então eu não quero saber deste inimigo. E para que eu entenda quem é esse inimigo, eu preciso ouvir o que a palavra de Deus fala sobre ele. A Bíblia diz que, na realidade, o orgulho é o pai de todos os outros pecados. Todos os outros pecados começam no orgulho. Por isso, nós precisamos banir da nossa vida. Porque através do orgulho, a gente cai nos outros. E eu vou estar dando agora uma clareada melhor para que você entenda quais os principais campos de atuação deste inimigo e como nós podemos lutar contra ele. Primeiro, no campo espiritual. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. A gente estava em Filipenses, você vai mais para o final da Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 6. E vai ter também um outro texto, e esse texto fica num livro que você pode ter dificuldade aí para achar, mas ou olha no índice, é o livro de Obadias. Você vai perguntar para mim, pastor, existe? Existe Obadias? Esse nome que você vai pôr no seu filho, você ainda não teve? Obadias, fica depois de Amós. Pastora, onde fica Amós? Amós, Obadias, Miqueias, Naum, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zacarias, e Malaquias e Mateus. Então, Mateus você volta, amém? Então, vamos primeiro para Tiago 4, 6. Se entenderam aí com Obadias? Amém, vocês estão de parabéns. Vamos lá. Tiago 4, 6, diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Agora, Obadias, se achou Obadias aí, nós vamos para o capítulo 1 de Obadias. Obadias, e ele só tem mesmo um capítulo. Tá? Você não tem mais do que isso. Capítulo 1 de Obadias, versículo 3 e versículo 4. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem me pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Amém? Provérbios 21, abra sua Bíblia em Provérbios, é para trás de Obadias, depois de Salmos. Provérbios capítulo 21, versículo 21, versículo 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Amados, a palavra de Deus está denunciando o orgulho espiritual. Não somente o orgulho espiritual, mas o
campo em que o orgulho trabalha muito, que é na área espiritual. E esta área, este campo, é um campo perigoso, porque leva a pessoa a negar a Deus, a se afastar de Deus, a desconsiderar que Deus é o Senhor e o único Senhor, o único capaz de nos salvar. Leva a pessoa à perdição eterna. Antes disso, quais são vamos chamar assim, as propostas do orgulho para que uma pessoa possa cair nesta lama? A proposta é a idolatria. A Bíblia mostra que a idolatria é a abominação ao Senhor. E nós, quando falamos de idolatria, todos nós pensamos somente em imagens. É também tudo aquilo que eu adoro e coloco no lugar de Deus. Mas a idolatria, ela vai muito além disso. A idolatria pode estar em coisas que eu amo demais. A idolatria pode estar em objetos, pode estar em pessoas que eu amo demais e eu estou colocando no lugar de Deus. A idolatria pode estar em mim mesmo. E esta é uma das principais, vamos chamar assim, que leva o homem a se afastar do Senhor. Ele diz para si mesmo, isso é o orgulho dele. Ele diz para si mesmo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso desta salvação, porque afinal de contas eu sou muito bonzinho, eu sou muito boazinha, eu não matei, não roubei, não estou destruindo a vida de ninguém, eu ando direitinho, então eu não preciso de Deus. E aí quando ele diz, ele tira da frente dele a única possibilidade de salvação que Deus deu a nós em Cristo Jesus, ele começa a acrescentar na vida dele outras possibilidades. E obviamente, todas enganosas. Então ele começa a colocar religiosidades falsas. Ele começa a buscar um contato com Deus que o próprio Deus não ensinou e proíbe, inclusive. Então ele vai fazendo ídolos para si, ele vai colocando outros deuses na sua vida, e isso vai fazendo com que ele se afaste do Senhor. Ele vai se afastando da salvação e o seu destino é o inferno. Queridos, isso é tão sério, que o que faz uma pessoa não se entregar para Cristo não é A, B e C lá de trás, minha história. Obrigada, amor. Glória a Deus. Agora voltamos. Queridos, e não é por causa de uma religiosidade. Ah, não, é por causa disso, por causa daquilo. Não. É por causa do orgulho. E aí nós não aceitamos o que a palavra de Deus diz purinha. O que eu quero dizer purinha? Sem acréscimo. Deus diz, Ele é o único Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Ele providenciou para nós salvação, porque toda a raça humana pecou. Em Adão, o pecado passou a toda a raça humana. E a única solução para resgatar o homem do pecado e tirá-lo da condenação eterna, que é o inferno, a palavra de Deus diz, a única solução chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o primogênito de Deus. Você pode dizer aleluia, foi este nome que te salvou. Ele é a única solução. Aí o que as pessoas fazem? Não, mas, já entrando mas, é o orgulho que está te puxando para isso. Mas eu gostaria de ficar mais próxima de Deus, já que Ele não aparece assim visível, é tudo assim por dentro. Ele não
palpável, ele não é tocável. Então eu vou criar uma imagem de Deus na minha cabeça. Então eu vou ser um pouquinho mais calorosa para com ele. Então eu vou começar a fazer coisas que me aproximem mais dele. E começo com práticas que são abominação ao Senhor. E quando eu ouço que é só por Jesus, eu digo, mas é pouco demais. Eu também tenho Deus. Os meios que eu uso também me levam até Deus. E aí a pergunta é, como assim te levam até Deus? A Bíblia diz isso. O dono da vida, o dono da tua vida, da minha vida, diz isso. O manual de vida que ele escreveu, que ele deixou para nós, diz isso. Então, se não diz, eu estou me aventurando. E se eu estou me aventurando, eu estou me orgulhando de ser alguma coisa. E espiritualmente eu estou estragando o meu destino e estragando eternamente. O orgulho leva as pessoas a se afastarem de Deus, porque cria para elas outros deuses, a começar a própria pessoa. Quando nós estávamos aqui fazendo a oração do domingo, renunciando todos os envolvimentos com outros deuses na época da nossa ignorância espiritual, havia pessoas que estavam passando mal neste lugar. Não porque estavam sinceramente falando, mas porque dentro delas, elas não aceitavam renunciar àquilo que para elas eram deuses. Sabe qual o nome disso? Orgulho. Eu não vou renunciar o meu Deus que eu estabeleci para a minha vida. Eu não vou renunciar aquilo que eu fiz com ele e ele fez para mim. Porque eu acredito que eles eram bons. Eu acredito que eles me ajudaram. A Bíblia diz que não existe outro Deus além do Senhor. E que todos os outros que foram criados são criação das mãos humanas. Que não ouvem, não falam, não andam, não têm boca, não têm ouvidos, não têm olhos, não têm mãos para palpar. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que o adoram. E o Senhor Deus também disse que por trás dos ídolos há demônios. Então, todas as vezes que eu coloco um ídolo para mim, eu não falo só de imagens, eu falo daquilo que eu aninho no meu coração, me achando Deus. Quando isto acontece, uma vez que só o Senhor é Deus e ninguém mais, o que está acontecendo dentro de mim? Satanás começa a operar. Então é importante, meus amados, nós entendermos que o orgulho nos afasta do verdadeiro Deus. Ele me deixa separado. Foi o que aconteceu lá com Adão. O orgulho e a soberba afasta os filhos da presença do Pai. Lá no Gênesis, quando Satanás tentou a Adão e a Eva, a Bíblia diz que lá no paraíso, eles ouviram que eles poderiam ser iguais a Deus. Eles encheram o seu coração. A Bíblia mostra que o descontentamento de Deus com essa prática diabólica fica muito evidente quando ele fala aí para a tribo de Edom, através do profeta Obadias. Ele diz: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, Deus diz a ele: dali te derrubarei, diz o Senhor.
Amados, o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho não permite que nós reconheçamos Deus como o único Senhor da nossa vida. O orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste, Ele se opõe aos orgulhosos. Por isso precisa ser banido da nossa vida. Nós precisamos, inclusive, estar como igreja orando pelas pessoas para que a luz do Evangelho resplandeça nelas e que o engano de Satanás em fazê-las acreditar que elas podem sozinhas alcançar salvação, possa cair por terra esse engano. Amém, meus amados? E elas serem esclarecidas, porque o orgulho ele afasta o homem do Senhor. Mas existe um outro campo espiritual do orgulho que não é para aqueles, que não acontece naqueles que são não crentes, mas acontece no meio dos crentes. Que é o orgulho ligado às coisas espirituais, que os salvos também sofrem. E nós precisamos vigiar com relação a isso e nos vacinar com relação a isso. Porque da mesma maneira como que para com o ímpio Deus resiste o orgulhoso, também para com o justo. Vira para o teu irmão e diga: irmão, não seja orgulhoso. O orgulho na igreja, ele leva o crente a acreditar que é maior do que os outros. Ele é maior, ele é melhor. Ele é o queridinho do papai do céu, ele é o predileto, né? O predileto, ele é aquele que os seus irmãos devem reconhecer, ele tem os poderosos dons espirituais, ele está acima de todo mundo. E a palavra de Deus diz no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que ninguém pense de si mesmo além do que deve pensar. E o que a palavra de Deus nos mostra, que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas o orgulho espiritual que acontece no seio da igreja, muitas das vezes, queridos, para não dizer, ele é o responsável por quebra de igrejas. Ele é o responsável por fracassos no reino, no serviço da casa do Senhor, para alargar o reino de Deus nesta terra. O orgulho espiritual tem levado as pessoas a terem problemas umas com as outras. Tem feito as pessoas ficarem separadas umas das outras. Tem feito, inclusive, o inimigo agir no meio da igreja. Porque o que a palavra de Deus diz, Deus resiste. Em outras palavras, opõe-se àquele que é orgulhoso. Então não importa se está acontecendo na vida de uma pastora, na vida de um pastor, na vida de um líder, na vida de alguém que está sentado no banco e tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja. O Senhor se opõe. Então nós precisamos levar a sério isso. Todos somos filhos de Deus dentro da casa do Senhor. Amém, amados? Todos somos importantes para Deus. Todos somos preciosos. É aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos, e esse texto do apóstolo Paulo, se você continuar lendo, ele vai falar do convívio do povo de Deus no meio do corpo de Cristo. Mas também ele fala em 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso, sobre os dons espirituais no capítulo 12, ele vai falar sobre a igreja de Cristo como um corpo, que todos os membros são importantes. Que não podemos desconsiderar o irmão que se assenta do meu lado, porque ele não está no altar. Mas que todos somos importantes para Deus. Devemos considerar isso. Isto faz com que a igreja do Senhor, vivendo unida, ela possa atrair vidas aos pés de Jesus Cristo. Porque como diz a palavra do Senhor, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Amém, igreja? O Senhor deseja que eu e você, como diz a palavra do Senhor, não tenha de si mesmo.
nenhum conceito além daquele que verdadeiramente somos. O outro campo de atuação do orgulho é no campo dos relacionamentos afetivos. Em Filipenses, que nós lemos, capítulo 2, versículo de 3 a 8, eu quero ler o restante deste texto. Olha o que diz lá, capítulo 2 de Filipenses, versículo de 3 a 8. Diz assim, nós já lemos esse texto no início. Começamos no 5, agora nós vamos ler a partir do 3. Diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Provérbios, capítulo 13, versículo 10. O livro de Provérbios tem bastante textos que nos ensinam sobre fugirmos do orgulho. Capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Amém? O outro campo de atuação do orgulho, além do espiritual, é o campo dos relacionamentos afetivos. A Bíblia está nos ensinando que a principal razão da quebra dos relacionamentos é o orgulho. Ele provoca discussões, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ensina que o orgulho, o apóstolo Paulo está falando, não seja envaidecido. Ele gera o quê? Vaidade, inimizade, intriga e outras coisinhas muito ruins entre o povo de Deus, entre os relacionamentos, não só na igreja, mas lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na escola, lá na faculdade. O orgulhoso, ele sempre quer ter razão. Ele sempre quer ganhar a discussão. Ele sempre quer ser elogiado, aclamado, preferido, sempre acima dos outros. Como eu disse no início, não é pecado elogiar e não é pecado ser elogiado. Mas quando o orgulho está agindo, e ele é perigoso, e ele é um inimigo, ele vai fazer com que tudo aquilo que recebemos se torne como uma glória, para nos ufanarmos, para crescermos, para ficarmos no lugar de queda depois. Então ele é ruim, ele é um inimigo. Quantos relacionamentos, amados, são destruídos por causa do orgulho? Eu vou aqui trazer algumas coisas que são comuns no dia a dia. São destruídos porque ninguém quer ceder. Quantos casamentos, até mesmo de cristãos, estão indo de mal a pior, porque ambos querem ter razão. Ninguém quer ceder. E isso, quem está movendo, motivando, quem é o carro que está levando a vida do casal, é o orgulho. É esse inimigo que começa a corroer os relacionamentos para destruir. Quantos pais perdem seus filhos por causa de não quererem voltar atrás. E por causa do quê? Por causa do orgulho. Quantos problemas têm acontecido no seio da família por causa da falta de perdão? Quantas mães, por causa do orgulho, elas pecam contra seus filhos e família para ferir seu marido? Orgulho.
E depois nós perguntamos para nós mesmos ou endereçamos a pergunta para Deus: por que está me acontecendo isso? Por que eu não sou feliz? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não muda as coisas na minha vida? Começamos primeiro colocando espiritualmente algo ou alguma coisa no lugar de Deus. Por isso, o primeiro tópico fala do campo espiritual, onde o orgulho opera. Depois, nós começamos a ter terríveis prejuízos nos nossos relacionamentos. Quantas amizades são perdidas, quebradas, destruídas por causa do orgulho. Porque queremos ser mais do que o colega, o amigo, a amiga. Porque ofendemos e não queremos ser ofendidos. Ofendemos e não reconhecemos a ofensa e não queremos pedir perdão. Porque achamos que somos a estrela. O rei ou a rainha da cocada preta. Né? E os relacionamentos vão sendo corroídos. Muitas das vezes prejudicamos o relacionamento dentro da própria igreja. Porque não gostamos, porque o irmão fez alguma coisa e consideramos que aquela atitude foi muito ruim. Então não olhamos mais na cara dele ou dela. Ou então recebemos alguma palavra de repreensão em alguma coisa que estávamos fazendo. Alguma autoridade sobre nós nos repreendeu por alguma coisa que estávamos fazendo errados. E aí não gostamos. E aí falamos assim: por que fui repreendido? Não quero mais participar de nada. Não vou mais à igreja. Não pertenço mais ao louvor. Não pertenço mais aos obreiros. Não pertenço mais ao ministério infantil. Orgulho. Deus resiste aos orgulhosos. O Senhor está trabalhando em nós, amados. E isso é tão forte e é tão verdadeiro que você não consegue abrir a boca para dizer amém, aleluia. Sabe por quê? Porque está mexendo no teu interior. Está mexendo no profundo do teu coração. Está mexendo na realidade dos teus comportamentos. E não é só seu não, meu irmão. É no meu também. Porque eu não tenho lugar de privilégios diante de Deus. O meu lugar é de serva como o teu. O orgulho tem sido a causa da destruição familiar. Mães que só olham a sua dor e não olham a dor dos seus filhos. Que não abrem mão de nada. Porque afinal de contas eu estou sofrendo. Pais que não assumem o seu lugar. Porque não querem aquele lugar de responsabilidade. Porque desejam viver como adolescente. Comprando o que querem, torrando o dinheiro da família. Isso é orgulho. O Senhor deseja que eu e você joguemos luz nessas trevas. E possamos ser libertos, amados. Que possamos olhar para o orgulho não como um bichinho
domesticado que alisamos e que às vezes até nos orgulhamos pelo orgulho. Olha que coisa. Tipo, eu tenho orgulho. Bate no peito, eu tenho orgulho. Orgulho é coisa horrível. Orgulho é uma desgraça. Ele desgraça a nossa vida em todas as áreas e começa desgraçando na área espiritual. Nos afastando daquele que é Pai, que é maravilhoso, que cuida de nós, que nos ama, o único que pode solucionar os nossos problemas e nos trazer felicidade. Relacionamentos quebrados por causa do orgulho. Pessoas que deixaram de vir à casa do Senhor porque consideravam que os pastores deveriam tratá-la de uma forma especial. Se não tratou, não merece que eu vá à igreja. Amados, eu quero deixar bem claro aqui, não estou fazendo nenhuma defesa à nossa pessoa de pastores, porque quem nos defende é Deus. Se erramos, Ele vai punir-nos e vamos nos ter com Ele. O que eu estou falando é jogando luz nessas trevas de engano, para que nos despertemos e digamos ao Senhor: não quero mais andar dominado por esta coisa maligna na minha vida. Eu quero saber reconhecer quando Ele age, para eu resistir. Porque não existe aquele capaz de dizer: eu sou todo humilde, tão bonzinho, boazinha. Não existe, irmãos. O orgulho está em nós. E ele não pode ser domesticado. Ele tem que ser desmascarado e expulso da nossa vida toda vez que ele se manifestar. Eu vou jogar luz nas trevas. Eu vou trazer a palavra e confrontá-lo. Eu vou colocar a minha carne no lugar dela. Sem alimento, sem domínio, para que o Espírito possa se levantar e agir na minha vida. Amados, há muitos problemas que nós enfrentamos na nossa vida toda, especialmente nos relacionamentos, que o único responsável não é outra coisa senão o orgulho. E detalhe, é bom que deixe bem claro que o orgulho não está somente em pessoas abastadas. Isso foi um engano que foi pregado para as pessoas. O orgulho está dentro do coração humano. Você pode estar de chinelinho de dedo, com os pezinhos para fora, andando descalço, de roupa rasgada, e ser tremendamente orgulhoso. E aquele que está no ouro, da cabeça aos pés, ser humilde, reconhecer que o orgulho não é nada. Eu estava lendo a respeito de uma celebridade muito rica, milionária. E ele adquiriu um câncer de pâncreas. Ainda não morreu não, mas está numa situação muito difícil. E ele escreveu falando sobre ele, o que aconteceu na vida dele depois que ele ouviu a notícia que ele estava canceroso. Ele disse: todas as coisas que eu dava tanto valor, elas perderam seu valor, se tornaram fúteis. E eu passei a usar a minha riqueza para abençoar as pessoas. Porque nada eu dava valor que era importante mesmo, que tinha valor, somente a coisas materiais. Amados, mas não é só rico. O pobre pode negar a Deus, pode dizer: eu faço a minha fezinha, eu oro e rezo ao meu Deus. Não é só o rico que é orgulhoso.
Ele tem destruído relacionamentos. Quem sabe você está vivendo um problema na sua casa, no seu casamento, por causa do orgulho. E os problemas maiores que vivemos estão em cima do orgulho. É a mulher que dorme sem falar com o marido. Nós conhecemos casos de casais que ficavam 10, 15 dias sem se falarem. E já ouvimos de casos de mês sem se falarem. De pais que não olhavam para seus filhos e filhos que não olhavam para os seus pais dentro da própria casa. Qual é o nome desse demônio, gente? Você pode me dizer? Orgulho. Então ele não é um bichinho de estimação, ele é uma praga que precisa ser denunciada, revelada, expulsa. A Bíblia diz que na união Deus ordena a sua bênção. Amém? É unidos que nós vamos vencer. E é numa casa unida que você vai vencer, família. É unidos, unidos, unidos. Abençoando um ao outro. Perdoando um ao outro. Reconhecendo o teu erro, parando de apontar o erro do outro. Elogiando, levantando, encorajando a outra pessoa. E não ao contrário, batendo, discriminando, descaracterizando. Não, mas amando, falando bem, levantando, abraçando, perdoando. Ah, mas já perdoei milhões de vezes. 2 milhões. 5 milhões, 10 milhões, para toda a vida, perdoe, perdoe, perdoe. Amém, meus amados. Palavra de Deus diz assim: ele esvaziou-se da sua glória, ele deixou a sua glória, esvaziou-se e desceu. Se humilhou e recebeu a morte, morte de cruz, por causa de nós. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos exortando, ele fala: sejam semelhantes a ele, humildes. Queridos, esse é o nosso alvo. Cristo, 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 Cristo. Você vai ser tentado sempre a ser orgulhoso, porque faz parte da tua essência carnal. Você, eu e todos nós. Mas você vai lutar em nome de Jesus. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. O orgulho é teu inimigo. E todas as vezes que você se sentir separado de alguém, de bico, virando as costas, querendo revidar, matar, judiar, orgulho, você vai entender que esse bicho está aí e precisa sair a tapas da sua vida. Amém? E por último, amados, o outro campo é no campo da esfera geral da vida, profissional e social. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, essa é uma outra área muito séria, que o orgulho tem feito estragos também. Capítulo 16, versículo 18 de Provérbios diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O capítulo 11, passa as páginas aí, versículo 2 de Provérbios, diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. E o livro de Daniel, olha o que diz aí, Daniel capítulo 5. Olha o que diz aí. Daniel capítulo 5, versículo 20. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Nós já falamos que o orgulho, ele vem antes da queda, da destruição, que a soberba precede a ruína. Diz também a palavra de Deus que a gente acabou de ler, capítulo 11, versículo 2 de Provérbios, que o orgulho, ele chega à desgraça, com ele vem a desgraça.
Amados, nós temos uma vida. Essa vida diz respeito a um cotidiano de escola, faculdade, trabalho. Uma sociedade em que nós estamos inseridos e que nós precisamos agir de forma a sermos abençoados. Muitas das vezes nós estamos chorando por alguma bênção, estamos clamando a Deus por alguma coisa, que estamos pedindo resolução, portas abertas, libertação. O problema não é que Deus não está atendendo nem abrindo as portas. O problema é que tem uma coisa, um inimigo chamado orgulho na minha vida, que impede Deus de me abençoar. Muitas pessoas, elas não se dão conta disso. Mas a causa de sucessivos fracassos na vida social, material, profissional, está em cima do orgulho. A Bíblia diz que o orgulho humilha o homem e não o exalta, como muitos acham. Ah, sou orgulhoso, vou ser exaltado. Todo mundo vai olhar para mim porque eu sou orgulhoso. É o contrário, o orgulho te humilha. Mas a humildade te levanta, te exalta. A vida profissional, muitas das vezes, está sendo amarrada por causa do orgulho. O Senhor deseja trazer libertação. Quantas pessoas, elas não foram bem-sucedidas na vida ou não são hoje? Sabe por quê? Porque não quiseram começar de baixo. Eu vou me envolver com isso? Eu vou me sujar? Vou sujar as minhas mãos? Toda pessoa bem-sucedida e que é exemplo hoje de sucesso profissional, elas começaram no pouco, embaixo. Nós queremos ter sucesso e começar lá de cima. Amados, não existe isso. O orgulho faz a gente interromper o trabalhar de Deus, de vitória e bênção na nossa vida. A gente quebra os processos. Começamos a espernear e a achar que, está doendo demais, Senhor. Não, eu, por exemplo, não posso viver isso. O que vão dizer da minha pessoa? Não se interesse, não se preocupe pelo que as pessoas vão dizer de você. Queira saber o que Deus pensa de ti, porque Ele vê teu coração. Então é importante que o teu coração esteja nele e não em ti e nos teus conceitos. Quantas pessoas não param em emprego? Sabe por quê? Porque não conseguem se sujeitar. Não aceitam ser mandadas, repreendidas. Não gosto de ser mandado. Eu já fiz, me mandou fazer de novo. Meu irmão, faça 20 vezes o que te mandarem. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus vai te exaltar, vai te pôr para cima, vai honrar a tua vida. Quantas pessoas, mesmo com talento, deixam de ser convocadas para alguma posição melhor, seja profissional ou não, porque são soberbas e arrogantes. Porque se acham, às vezes têm talento, mas são tão arrogantes que pisam em todo mundo. Ficam gargantando, exigindo, cobrando que outros lhe chamem, lhe promovam, porque eles têm direitos. Quem tem direito prova com trabalho. A Bíblia diz que Davi,
foi ungido rei. Mas só depois de 14 anos ele se assentou no trono. E durante esse período, ele não chegou para Saul, tipo, ó, cai fora desse reino aí, desse trono, porque eu sou o cara, eu que tenho que me assentar aí, porque o Deus Todo-Poderoso me ungiu. Faça valer a tua unção por uma vida entregue ao Senhor de serviço na causa. Faça valer a tua unção que Deus te deu trabalhando até Deus te levantar a hora dele. O Senhor tem bênçãos para nós, amados. Nós somos os únicos responsáveis de impedir que estas bênçãos venham, caiam sobre nós. Eu quero fazer com você uma oração. Já já nós vamos levantar para orarmos juntos. Depois você vai vir para o altar para entregar também a campanha. O Senhor quer nos libertar desses comportamentos que têm impedido a gente de ser abençoado, de ser usado por Deus, de conseguir lugares altos. O Senhor quer te fazer a mim e a você bem-sucedido. Esse texto de Daniel que nós lemos, sabe de quem se está falando aqui? De Nabucodonosor. Ele teve um sonho, Daniel revelou o sonho para ele. No sonho, ele via uma estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, e vai indo bronze, barro, até o final, os pés de barro. E Daniel interpretou para ele o sonho e disse, olha, essa cabeça de ouro é o teu reino, Nabucodonosor. Porque Deus te levantou. Deus te fez um Deus. Ele te colocou aí. Quando ele ouviu sobre as outras partes da estátua, agora as outras partes significam os outros reinos que vão se levantar. Menor do que o teu. Mas vão se levantar. E foi falando. Logo depois que ele ouviu isso, ele disse, como assim só cabeça de ouro? Corpo inteiro. Não vou aceitar que outros reinos se levantem. E mandou fazer uma estátua de ouro inteira. Uma estátua inteira de ouro. E mandou que todos se ajoelhassem. Sabe o que aconteceu? Deus disse para ele, Você não entendeu, não? Então você vai comer capim. Para que você saiba que o Altíssimo é que reina sobre o governo dos homens. Você não deu glória a Deus. Então você vai comer capim. Por 7 anos, ele ficou comendo capim. Até que reconheceu que o Senhor é que manda. Amados, Deus tem prazer em nos levantar. Mas Ele quer que eu e você entenda que esse bichinho maldito chamado orgulho, ele não pode ser domesticado. Não pode ser reconhecido por nós como uma virtude, uma coisa boa. Mas ele tem que ser expulso da nossa vida, porque ele atrapalha a nossa caminhada espiritual, ele nos afasta de Deus, ele prejudica a nossa família, nossos filhos, nossa casa, nossos amigos, o relacionamento em todas as áreas. E ele nos priva de sermos abençoados com todas as sortes de bênçãos materiais e sobrenaturais e coisas boas que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos. Vamos orar ao Senhor. Eu vou fazer melhor. Vem aqui para frente, só que nós não vamos fazer a oração de corrente como a gente faz, mas a gente vai fazer uma oração que você vai repetir essa oração. Amém?
Você pode dizer amém, meu irmão? Eu vou estar orando com você, você vai repetir essa oração. Nós vamos estar pedindo perdão a Deus por todas as vezes que nos orgulhamos e fechamos as portas para as coisas boas de Deus na nossa vida. E quando você sair daqui, meu irmão, e se aqui mesmo, dentro do seio da igreja, do contexto de igreja, você estava com algum problema, com alguma pessoa ou alguma autoridade, antes de você sair por aquela porta, converse com ela, peça perdão, abrace, diga que ama. Ai, pastora, eu? Olha o bichinho aí, gente! Vai mandar correr! E detalhe, não ser orgulhoso não é ser um zero à esquerda, mas é ser exaltado por Deus. Amém? Por Deus. E não por si próprio. Pelo Senhor. Não é nem além e nem a quem. Porque Deus não quer isso. Deus não quer que você seja tapete para ser pisado. Deus quer que você seja humilde para ser exaltado. Amém? Deus tem coisas grandes para a tua vida. E Ele tem prazer em dar para um filho dele. Ele é bom demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Eu vou fazer primeiro uma oração e em seguida a gente vai repetir esta oração. Amém? Pai Celestial, no nome de Jesus, nós levantamos um altar de honra, de adoração, de glorificação, de exaltação somente ao Teu nome, Deus. Nós declaramos que só o Senhor é Deus e ninguém mais. Nós declaramos, Senhor, que dependemos de Ti 100%, que não podemos caminhar sozinhos, porque sozinhos nós vamos para o buraco, sozinhos nós vamos depender de nós mesmos, e dependendo de nós mesmos nós vamos cair, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nesta noite ouça a nossa oração, o nosso pedido de perdão, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir nesta oração, que os Teus anjos estejam neste lugar, para amarrarem todos os bichinhos de orgulho, de arrogância, de soberba, sejam eles denunciados agora, em todas as áreas da vida do Teu povo, quer seja na família, quer seja nos relacionamentos, na faculdade, na escola, na igreja, oh Senhor, no trabalho, não importa aonde está havendo a ação horrorosa dos espíritos de orgulho, eles sejam denunciados agora. Haja posicionamento dos Teus filhos contra todo orgulho, e eles possam, Senhor, começarem a viver uma vida diferente, de sucesso, de vitória, mas dependendo de Ti, Senhor, que em nome de Jesus a nossa oração seja por Ti ouvida, e haja transformação na casa deste irmão, desta irmã, Senhor, na família, no casamento, no relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos irmãos, Senhor, faz uma obra gloriosa, Jesus, Jesus, faz uma obra gloriosa nos corações agora, caia por terra toda máscara de religiosidade, e começa agora, Senhor, a agir com verdade dentro de cada coração, em nome de Jesus, porque nós queremos ser límpidos, Senhor, diante do Senhor, queremos ser transparentes, oh Senhor, nós não vamos deixar de ter problemas, mas nós vamos saber quando eles são gerados pelo maldito orgulho, e vamos botar para correr, em nome de Jesus, que Senhor,
coisas profissionais que estavam retidas comecem a acontecer. Oh, meu Pai, que promoções possam começar a serem abertas, Senhor. Que, ó Deus, perseguições caiam por terra, em nome de Jesus. Que comece a acontecer uma transformação poderosa, Senhor, em todas as esferas, em nome de Jesus Cristo. Aconteça, Senhor, no seio da tua igreja, que os líderes, os vice-líderes, Senhor, de célula, os líderes dos ministérios na igreja, Senhor, todos nós sirvamos uns aos outros em amor, vivamos em unidade, que não nos consideremos maior, mas consideremos os outros superiores a nós, que não invoquemos, Senhor, o velho tapinha nas costas, mas invoquemos sim a glória para o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, nós te pedimos, ouve a nossa oração agora, que vamos estar, Senhor, firmando diante do Senhor o nosso posicionamento, em nome de Jesus. Meus irmãos de olhos fechados, ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu te louvo, te exalto, porque só o Senhor é Deus e ninguém mais. Eu reconheço que o Senhor exalta e abate quem o Senhor quiser. Reconheço também que a glória e a honra estão nas tuas mãos, e o Senhor os dá a quem o Senhor quer. Reconheço que o Senhor abomina o orgulhoso e o soberbo, e que, segundo a tua palavra, o Senhor se opõe a eles. Por isso, Senhor, eu quero te pedir perdão, em nome de Jesus. Por toda arrogância, por toda soberba. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que me orgulhei e fui soberbo diante de ti ou diante das pessoas. Te peço perdão também quando pensei de mim além do que deveria pensar e passei a oprimir as pessoas com a minha arrogância e soberba, me achando superior a elas. Perdoa-me, Senhor, por fazer ídolos para mim, por achar que o Senhor sozinho é pouco demais para me salvar, me abençoar e resolver meus problemas. Perdoa-me, Senhor, por toda idolatria de objetos, de coisas, de imagens, de pessoas e de mim mesmo. Perdoa-me, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor me deu profissionalmente, que eu desperdicei por causa do orgulho. Perdoa-me quando prejudiquei o sucesso da minha vida profissional, eclesiástica, porque não aceitava me sujeitar a ninguém. Senhor meu Deus, me ajude a sujeitar-me a toda autoridade, pois como diz a tua palavra, toda autoridade foi por ti constituída, e quem resiste à autoridade está resistindo a ti. Senhor, me perdoe por todas as vezes que, por causa do orgulho, eu causei confusão no meio da minha família,
daqueles que eu amo, dos amigos, no meu emprego e também confusão na igreja. Perdoa-me, Senhor, porque por causa do orgulho eu não perdoei a quem me ofendeu e me oprimiu. Perdoa-me, Senhor, quando dormi brigado com o meu marido ou esposa, por causa do orgulho. Perdoa-me também quando deixei de falar com meus familiares por muitos dias, porque estava me sentindo menor, porque queria ser o centro das atenções e me sentia ferido. Senhor, meu Deus, eu te peço que me perdoes e me lave com o sangue de Jesus e me ajude a ser semelhante a Cristo. Me ajuda, Senhor, a considerar os outros superiores a mim, a começar no trato com os meus familiares, na minha casa, como diz a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pelos teus mandamentos que me ensinam e pelo perdão que me dás em Cristo Jesus. Eu te louvo, eu te exalto para todo sempre e declaro que só o Senhor é Deus na minha vida e ninguém mais. Eu tomo posição nesta hora contra todo orgulho na minha vida e eu decido hoje andar em obediência ao Senhor meu Deus e a sua palavra. Eu decido hoje a depender completamente do Senhor Jesus. Eu decido hoje que não vou andar mais sozinho, mas vou andar dirigido, dominado pelo Santo Espírito do meu Deus. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu oro. Amém. Amém, queridos.